Boa tarde, mais uma vez com vocês aqui, Ricardo Bonfim, que maravilha nessa tarde de hoje. Logo de início, quero pedir a você, se não é inscrito em meu canal, se inscreva em meu canal, curte, compartilhe este vídeo em suas redes sociais ou com alguém em especial, alguém que gosta de temas como esse, assuntos como esse. Hoje vamos começar a revelar um pouco, né, das coisas que permeiam o mistério da existência, do universo, da vida e do mundo. Fui muito achincalhado quando eu falei algumas coisas sobre Maria Pereda, acerca de Deus, Deus da Bíblia, né? Um Deus criador de tudo. E Maria Pereda, muitos me atacaram, muitos. E até hoje, mesmo eu falando verdade, que eu conheço muito bem sobre Maria Pereda, Hélio Couto, então, nossa, eu sou fã de Hélio Couto. Então eu falo com propriedade, já assisti 3, 4, 5 vezes, até 10 vezes cada palestra do Hélio Couto, né, dos vídeos gravados. Então eu falo do que sei, tem conhecimento. As pessoas atacam fanatismo, né? Ou coisa perigosa é o fanatismo. A pessoa, quando ela é ateia, convicta e quer converter os outros ao ateísmo, ela se torna igual um fanático religioso. Não tem diferença, né? Como o Mago Anael disse, que o ateu ele está tão fanático mais do que os próprios religiosos. Quando um ateu entra numa empresa e ele já faz questão de falar que ele é ateu, que ele não acredita em Deus, né? E fala sobre aquilo o tempo todo e quer convencer as pessoas, ele se tornou um fanático. Não tem diferença do religioso. Não tem diferença. Muitas vezes tem um evangélico lá, 3, 4 anos, e ninguém sabe que ele é evangélico, ele nunca falou para ninguém. E já o ateu, no primeiro dia de serviço, ele faz questão de dizer que ele é ateu, pensando que isso é sinônimo de inteligência, de alguma inteligência, alguma relevância a mais que os outros. Então hoje o tema tá para lá de quente, muito interessante, né? Vou começar, relutei muito em falar sobre esses assuntos, é um assunto que causa ira, causa raiva, as pessoas se revoltam, mas fazer o quê? Eu tenho um compromisso com a verdade, de falar aquilo que é real, que é claro, que é lúcido, senão sou só mais um, atrás de like, de visualização, atrás de ficar conhecido, muitas vezes nem reconhecido, conhecido no YouTube. Muito bem, minha gente. É uma história, um fato que eu vou contar hoje de uma evangélica, né, um crente. Ela cria em Deus, tinha N experiências. Esse aqui é o negócio. As pessoas pensam que quem é crente, né, quem é evangélico, é crente, crê em Deus, tal, defende Jesus. É uma fé cega e tola, uma fé que está só na cabeça da pessoa, sem base, sem fundamento. E a grande maioria das pessoas que tem uma experiência com Deus, ela o tem justamente porque já viu muita coisa. Muitos milagres, sinais, prodígios, acontecimentos, sinais fortes. Por isso que elas ficam assim, muitas vezes parecem chatas, mas elas querem o quê? Apresentar aos outros aquilo que elas viram e beneficiaram. É como uma pessoa que experimenta algo de bom quer que os outros também experimentem. Uma comida, um alimento, um doce, quer que os outros, principalmente os que ela amam, a família, os filhos, experimentam também aquele alimento que ela experimentou. Esse é o negócio, esse é o que acontece. Então o que aconteceu? Essa pessoa foi fazer um curso, né, um curso de física quântica. Dentro a grade do curso que ela foi fazer, tinha também física quântica. E de início, o instrutor da disciplina de física quântica, que ia falar sobre esse tema, muitas vezes querendo se aparecer, se mostrar-se safo, inteligente, ele perguntou se tinha alguém na sala que cria em Deus, que acreditava em Deus. E essa moça levantou então as mãos, né, uma das mãos, e disse que cria em Deus, sim. Perguntou se tinha alguém ali evangélico, crente evangélico. Ela levantou a mão e disse que era. Ele riu, né, perante todo mundo e falou: você, até o final do curso, vai deixar de
acreditar em Deus. Até o final do curso vai deixar de ser evangélica. E aí ela ficou quieta. E aí quando ele falava sobre o assunto, ele citava os exemplos e olhava para ela. Tem pessoas que são crentes, né, são evangélicas, acreditam em Deus, ele querendo demonstrar que a física quântica, né, essa ação e reação, causa e efeito, os efeitos do universo, esse automatismo que existe, é a única causa, razão de ser, a única existência que há. E que não existiria então um Deus que controla todas as coisas e que inclusive ele pode decidir contra a tendência, contra as leis da física e as leis naturais. Esse é o negócio. Existe um criador, um controlador, que a física quântica está sob as ordens dele e que ele pode até mesmo determinar algo, fazer algo acontecer contrário às leis da física, inclusive da física quântica, né? Como na passagem bíblica em que o Sol parou, né? Que era a forma de falar. O dia parou, na verdade o relógio parou, o dia parou. Mas como o planeta parou, pensava-se que o Sol teria parado. Então por isso ficou no livro de Josué lá, que o Sol parou durante uma batalha entre Israel e uma nação inimiga, com o fim de que eles vencessem aquela batalha, Deus teria parado o Sol. O Deus Adonai. Yahvé, o Deus de Israel. Então, é esse o negócio em que as pessoas precisam entender e compreender antes de sair por aí falando asneiras e pensando ser super inteligente por ter assistido alguns vídeos de Maria Pereda e ela de ter dito que Jesus nunca existiu, né? Que o Jesus bíblico, com seus milagres e feitos, nunca teria existido, que seria uma invenção do Império Romano. Então essas pessoas ávidas por novidades, elas se tornam tão cegas e fanáticas como os próprios religiosos fanáticos, que não vê mais nada. A religião cegou ela. Então ela fica tão ávida de que essa nova tese, essa nova experiência e teoria seja real, ela deseja tanto que isso se torna um novo salvador dela. E aí Deus me livre de você querer apontar uma terceira vertente, uma visão diferente, né? Essas pessoas não têm conhecimento nem do hermetismo, porque quando você conhece o hermetismo, o Caibalion, por exemplo, você vê que todas as verdades são meias verdades. Você vê também que há verdade em tudo e que há mentira também naquilo que é relatado. Então você passa a ponderar as coisas com mais calma e paciência. E aí esse professor toda vez olhava para ela e ria, a sala toda ria, ela virou motivo de chacota, de piada, de brincadeira, por causa da fé dela. Até que um dia, conversando com esse professor, Deus, esse ser, né, que há um ser por trás das leis da física e até mesmo das ações da física quântica, que é justamente o que Jesus veio ensinar a esse mundo, as teses da física quântica. Então, ela teve que falar, esse ser, esse Deus, essa entidade que está por trás de tudo que existe, e que em última instância é tudo que existe, falou para ela, fala para ele quem ele era, onde ele ia, fala para ele das vezes que ele foi na congregação, das vezes que ele falou de Deus, e começou a citar detalhes de quando ele era criança. Que ele orava a Deus, que ele buscava a Deus, as palavras que ele falava na oração, as vezes que ele foi no templo servir, louvar a Deus, e começou a falar coisas íntimas que só ele sabia. Esse professor começou a chorar no meio de todo mundo. Chorar mesmo. E você acha que eu já não vi isso, não 10, não 20, mas dezenas e dezenas e até centenas de vezes? Você acha que eu já não vi essa manifestação do todo? Falar como uma consciência, como um ser consciente, como um ente que é. Já vi, conheço, né? Você acha que eu não conheço obras e obras desse ser? E que tem que poder até para mudar as leis dos astros, dos números e até mesmo da física quântica?
Então é esse o negócio. Então esse professor começou a chorar, chorou no meio de todo mundo, porque ela falou detalhes, coisas muito íntimas. E aí ela viu que esse Senhor, esse ser, esse Deus, que ele fazia questão de ficar atacando, de fato existia e conhecia ele muito bem. Chamou ele pelo nome. Ô fulano. Então é isso, minha gente. As pessoas têm a têm a tendência de aguardar a última verdade que ela ouve como a tábua de salvação. E aí ela quer desprezar, menosprezar todo o resto. E ela gruda daquilo e ai de você se querer demonstrar alguma coisa. Eles se revoltam. Te criticam nas redes sociais, seus comentários. Você vê quantos são pessoas rasas. Rasas. Não conhece nem o hermetismo, nem o cabalhão. Por que vocês acham que as religiões que tanto enganam as pessoas, né, é isso, a revolta delas com a religião, o status quo ante, aquilo que elas viveram antes, os enganos que elas passaram pelas igrejas e religiões, elas desabafam querendo achar uma tese salvadora. Elas não percebem que estão só trocando de tese. Se antes era Jesus, agora elas se apegam em fatos históricos, muitos deles verdadeiros e muitos deturpados. E aí ficam falando coisas que não sabem, não conhecem. Né? Como explicar as centenas de vezes que eu já vi esse ente, esse Deus, esse Senhor falar, como falou para mim uma vez, eu te conheço, te vi na escola agrícola que você estuda por meio de uma pessoa que nunca me viu nem conheceu. Você tem um procedimento muito bom lá. Você lembra de um dia que alguém procurou se aproximar de você, uma mulher, e você pegou a Bíblia, leu parte da Bíblia para ela? Você lembra disso? Eu estava ali, eu te vi. E eu estou te falando por meio dessa pessoa essas coisas aqui. Então uma pessoa dessa que me faz falar blasfêmias, ela não tem conhecimento desse ser que permeia toda a existência, que tudo é, em todo lugar está, onisciente, onipresente, onipotente, né? E que me dirá do próprio Cristo te responder aquilo que você falou em segredo com ele ou em pensamento? Quanto a isso que você está pensando, quantas vezes as pessoas já falou o meu pensamento de outras pessoas, coisas que tinha vezes que eu sabia, estava ali junto e vi, né? O íntimo da oração, respondeu a oração da pessoa. Quanto a esse pedido que você tem feito, assim, 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 assim. Né? Aí a coisa começa a ficar mais séria, né? Aí a coisa começa a ficar mais séria. Quando você pede algo, você invoca essa divindade e ele te responde por meio das pessoas. Isso que você está pedindo, vou fazer por isso, por isso, isso. Né? Com mínimos detalhes. As pessoas não conhecem isso. Fala daquilo que não entendem. Falam daquilo que não sabem. E se acha sábios e inteligentes por isso. Mas você percebe que viram uma espécie de nova religião? Elas não querem enxergar mais nada, nada ao redor. Porque não consideram que há verdade e há mentira nas coisas? Porque não considera? Por que as igrejas que tanto engano têm sucesso? Se dão bem, enche de gente. Porque há muita verdade no meio. Porque a Bíblia é um livro de grandes verdades, de grandes cumprimentos e de grandes sinais e revelações. Você acha que se a Bíblia fosse um livrinho fraco, e se Jesus não tivesse existido, como Maria Pereda deixa claro, teria 2000 anos, 2022 anos de igrejas cheias, de povo seguindo? Você acha que todo esse povo são doentes mentais? São loucos? Todas essas milhares de pessoas. Então, há gado no meio deles? Existe gado, pessoas que não pensam. Mas é claro que existe pessoas que pensam, mas que viram grandes sinais, grandes coisas, e por isso estão ali.
né? Por isso justamente estão ali. Vocês conseguem entender onde estou querendo chegar? Né? Quantas vezes eu pedi um sinal e obtive resposta no mesmo dia? Quantas vezes? E quantas pessoas eu vi, assisti e presenciei? Elas alcançando aquilo que foi falado. Né? Então existe muita coisa aí no meio disso, de crer ou não crer, acreditar ou não acreditar. Existem muitos detalhes, acontecimentos, sinais, prodígios. Ah, é do subconsciente, manifestação do subconsciente. E quem é o subconsciente? O que está no subconsciente que criou as libertações das doenças, as libertações de local que se queria viajar e conseguiu, apareceu, surgiu os meios de montar um negócio? Se não dessa inteligência infinita, desse ser chamado pelo hermetismo como todo. Ah, alguém respondeu no comentário. Ah, mas tem 2000 anos que Jesus veio. Acorda. É muito tempo? É. Mas para a questão de eras, não. 2000 anos da volta de Cristo é um tempo infinito mesmo. Pelo amor de Deus. Até eu acho que é muito tempo. Né? Mas quando se falamos em eras, em gerações, é tanto tempo assim? Não é muito tempo. É tempo para uma pessoa enquanto indivíduo. Mas para a história não é. Sabe-se lá quantos 1000 anos tem? O mundo e a existência? Eu pensava em 7.000 anos. Mas 7.000 anos é só essa civilização. Existiram civilizações de 140.000, 350.000 anos atrás. Esse planeta já foi construído e reconstruído e destruído várias vezes. O deserto do Saara já foi cidade com rios, com árvores. Existem evidências arqueológicas de tudo isso. Vocês já ouviram falar em Tartária? Então, já teve civilizações que foram destruídas e recomeçadas neste mesmo mundo, nesse mesmo planeta. Apenas isso foi encoberto da humanidade. Isso nos foi encoberto. Sabe-se lá por que razão e motivo. Mas que há grupos que têm interesse nisso. Né? Então, quando você pensa em centenas de milhares de anos, dezenas, centenas de milhares de anos, 2000 anos é como uma semana, como um mês ou como um ano. Não é tanto tempo assim. Agora, se você pensar no aspecto de uma vida, um ano, 100 anos, 70 a 100 anos, realmente é uma eternidade. A pessoa vive 100 anos, 2000 anos daria 20 vidas. Né? Mas não chega a 30 gerações, é 20 e poucas gerações, 2000 anos. Não chega a 30. Quando você vê, né, gerações aqui é pai, filho, neto, isso, gerações. Pai é uma geração, avô outra geração, filho, neto, gerações. Né? Quando você pensa em gerações, você vê que não é tanto tempo assim. E como que eu tive assim, uma certeza de que Jesus vai voltar? Quando um dia eu pensei na tese, né, espírita de que evoluiríamos a evolução até se tornar aqui um próprio céu, um próprio paraíso através da evolução. E pelo prisma do pensamento espírita, Jesus nunca voltaria. Pelo menos de alguma vertente espírita, né? Não sei se de todas. Mas, quando um dia eu pensei isso, que também poderia dar certo, as pessoas evoluindo, né? Em especial através do chá da ayahuasca, por exemplo, que é um chá que promove uma expansão de consciência e uma evolução. E aí também ficaria bom. Quando eu pensei isso, um ancião na congregação cristã respondeu: você está pensando que Jesus não vai voltar? E essas coisas eu quero que vocês entendam, gente. Vocês defensores, seguidor, fanático aí de Maria Pereda, que inclusive é uma grande cientista e fala muita verdade, muita coisa boa, né? Mas não quer dizer que por isso tudo seja verdade.
Pense nisso, é esse tipo de coisa. Será que a Maria Pereira conhece isso? Será que a Maria Pereira viu tais coisas? Tem coisa que nem o Hélio Couto viu e nem conhece. E aí respondeu, você está pensando que Jesus vai voltar? Vai voltar sim. Ele vai voltar sim. Até que um dia eu fui chacoalhado por uma visão muito clara e óbvia da vinda de Cristo. Ah, você estava pensando nisso e dormiu? Que coisa nenhuma. Estava pensando em ganhar dinheiro. Foi a época que eu gravava mais vídeo falando sobre dinheiro, enaltecendo dinheiro, ganho. Porque para quem tem dinheiro, esse mundo não é tão ruim. Realmente, para quem tem dinheiro, daria para ficar aqui até reformar, reencarnar várias vezes, até alcançar a luz, a evolução, isso aqui virar um céu. Mas o ancião respondeu lá em cima. Você está pensando que Jesus vai voltar? Vai voltar sim, ele te fala claramente. É isso. Quando você tem chacoalhão do que você está pensando, você está pensando isso, você falou isso. Um dia eu orei para Deus derrubar um prédio de uns inimigos meus que estavam perseguindo. Respondia mais de 25 processos, cerca de 8 judicial e uns 17, 18 administrativo. E aí ele me respondeu na pregação na congregação. Você está pedindo para derrubar? Foi aquela passagem de Jesus, Pedro e Tiago vinha descendo rumo a Jerusalém, passou por uma aldeia de samaritano. E os samaritanos os apedrejaram. E Pedro disse, quer que façamos como Elias? Que mandamos descer fogo do céu e consuma este também? E Jesus disse, de que espírito vós sois? O Filho do Homem não veio para derrubar, nem destruir, nem matar, mas sim para edificar. E eu também pedi a morte de uma pessoa, pedia a morte para resolver um problema. Se alguém morresse, resolvia um problema que eu estava passando. E ele disse, não vai morrer ninguém. E eu cobrei também que essa mesma entidade, Deus, tinha prometido, através de pessoas, que se fosse preciso, ponhava alguém para dormir mais cedo, né? E aí eu cobrei. E aí ele falou, não vai morrer ninguém. Por quê? Porque não precisou. A pessoa mudou. Quem perseguia que poderia morrer, não precisou, porque ele mudou. Os anjos ficam ali no ouvido, ó. Muda, para, transforma. Senão você vai morrer, senão vou ter que... Entendeu? Se a pessoa mudar, não morre. E aí ele falou, não vai morrer ninguém. De que espírito vós sois, Deus te pergunta. Será que alguém que está orando para Deus derrubar, matar, destruir? De que espírito vós sois? O Filho do Homem não veio para derrubar e matar. E você vê também que o Deus da Bíblia é um Deus bom. Você vê que o Deus, o todo, o Criador dos multiversos, dos universos, esse maior ser de todos é amor puro. Ele é a favor do bem, da vida, da libertação, de que o errado mude. Ele trabalha dia e noite, luta para não matar aquele que é culpado. Só em último caso, como a cirurgia, um remédio, é preciso. Como a intervenção cirúrgica, onde o médico não está com ódio do paciente, mas está cortando. Por que está cortando e o sangue saindo? Porque é preciso fazer a cirurgia. Assim esse Deus também age de forma cirúrgica. Se for preciso matar, destruir, fazer para uma cirurgia na história, na existência e na humanidade, faz. Mas não que ele é sanguinário. É simplesmente, ele faz o que tem que ser feito, o que é preciso fazer. Lembra da passagem de Nínive? O profeta Jonas ia pregar porque ia destruir o povo. Mas quando o povo se arrependeu, se humilhou, jejuou, orou, voltou atrás dos seus caminhos perversos, Deus retirou a ira, né? Vamos falar ira, não é bem ira. Ira é na forma antiga de se falar. Eu entendo que nem é ira, é causa e efeito, é física quântica pura, é ação e reação. Então Deus teria que fazer justiça ante as maldades daquele povo, mas quando eles se arrependeram, Deus também mudou a sorte daquele povo e o que ele planejava para aquele povo de Nínive. E aí o profeta ficou revoltado. O profeta deitou embaixo de uma aboboreira e a aboboreira tampava a sua cabeça. Na noite Deus fez o inseto vir cortar o ramo da aboboreira. O inseto veio e cortou, e a aboboreira que fazia sombra para careca de Jonas, que segundo conta-se ele era um homem careca, o sol veio e não tinha mais a planta para proteger, e o sol pegou direto na cabeça. Ele acordou com aquele sol na cabeça e disse, Senhor, o Senhor já não destruiu a cidade que eu falei que o Senhor ia destruir. Passei por mentiroso. E agora até a aboboreira que estava na minha cabeça protegendo, o Senhor manda o inseto cortar. Ela amanhece seca, murcha. E aí Deus falou, Jonas,
Você teve dó dessa aboboreira que eu faço nascer num dia e numa noite eu posso exterminar, tirar a vida dela, murchar, fazer ela murchar, né? Faça ela nascer e faça ela murchar em pouco tempo. E você não teve dó daquela cidade inteira, não teve pena da cidade inteira e queria que eu matasse aquela cidade inteira, destruísse aquela cidade inteira, mesmo tendo se arrependido. Veja bem, Jonas, o que vale uma aboboreira que você teve dó e pena e reclama a mim, comparado com a cidade toda de Nínive? E aí Jonas entendeu. Então você vê que é um Deus de amor, um ser de amor, um todo de amor. Né? É isso que eu queria que esses fanáticos entendessem. Mas quando eles grudam, agarram uma coisa, aquilo se torna agora a religião e a salvação deles. Esse é que é o problema. A pessoa pensa que por ele estar ligado à ciência, ao conhecimento, ele também não está à mercê de virar fanático. Pois está. Se torna fanatismo também. Quando você não enxerga as manifestações metafísicas, eu vou contar mais 100 para vocês aqui, manifestações metafísicas. Te contei essa que um pregador que nunca me viu falou como eu era na escola agrícola, que eu li a Bíblia, peguei, falando com uma pessoa que veio falar comigo, uma mulher. Tudo isso aconteceu. Só eu vi. Isso é o mínimo. Vocês acham isso grande coisa? Grandes coisas, né? Isso perto das coisas que eu tenho visto não é nada. Então a pessoa que não conhece as manifestações metafísicas, né, daquilo que não está na física nem na explicação, não está no natural muitas vezes, então tudo para ela é difícil. E ela vira uma fanática das teses científicas. Ela vira uma fanática de teses que muitas vezes nem são reais, nem são comprovadas ainda, apenas tese, teoria. Ela vai atrás de teorias e mais teorias. Então o que eu quero propor é um cientificismo calcado e firmado na verdade dos fatos. Seja fatos de origem espiritual, metafísica e também da própria ciência, do qual sou um defensor árduo. Né? Pratico hipnose, regressão de vidas passadas, gosto muito de trabalhar com a mente humana, suas nuances, consigo ver, olho para uma pessoa, vejo tudinho, o que está causando, o que causou, por que aquela pessoa daquele jeito. Né? Mas não faço questão de sair falando. Então é até difícil para mim falar essas coisas, porque eu penso assim, mas gente, eu não estou ganhando nada com isso. E essas pessoas às vezes atacam, né? Poxa, por que eu iria mentir e enganar vocês? Eu não tenho uma igreja. O nome do canal é Igreja da Divina Ciência, mas não é uma igreja mesmo, com oferta, dízimo, interesse financeiro. Igreja virtual. É a igreja só aqui no canal, não tem uma igreja física, um prédio, onde eu pretendo ser pastor, um líder, pretendo ganhar dinheiro, obter vantagens. Não existe isso. Por que eu iria criar histórias e coisas e fatos e lendas e fábulas? Né? Quantas coisas já vi e palpei, como da mulher que não podia ter filho e é mãe de 4 crianças hoje. Depois que eu falei para ela orar, não perguntar por quê, simplesmente visualizar a criança que ela queria, que já tinha perdido 3 vezes, gastado uma fortuna. Visualizar essa criança brincando em sua sala, com a roupa que ela sonhava e queria, com o sexo que ela sonhava e queria. E aquilo aconteceu infalivelmente. Né? Mas quem é que manifestou isso? Só o seu subconsciente, sua consciência? Mas isso não anula Deus. Deus é o subconsciente, é uma partícula de Deus no ser. É Deus em miniatura, um pedaço de Deus, um pedaço do todo, uma parte do todo, uma fagulha, uma pequena fagulha, uma pequena centelha no ser humano. Isso é o subconsciente, que faz com que as coisas se manifestem. Mas se aquele que tem a chave de Davi trancar uma porta, ninguém abre. É isso que eu quero que vocês entendam. Nem poder na mente, nem nada. Se aquele que tem a chave de Davi, que é o forte, que é o todo poderoso, que é o todo, o criador de todas as coisas, fechar ninguém abre, se abrir ninguém fecha. É isso. Existem essas coisas também. Né? E da outra que tinha epilepsia também, que eu também pedi a Deus a intervenção dos anjos. E fiz um voto, falei, vou agradecer se acontecer e tal. Ela nunca mais deu ataque de epilepsia.
Isso eu contei para uma grande quantidade de pessoas na igreja. Nunca mais teve epilepsia. Né? E de um outro que venceu o processo judicial. E um outro que tinha cerca de 25 processos judiciais. Deus falou, sou contigo, vou enviar o arcanjo Miguel. E os processos foi caindo, foi sendo vencido. E quantas vezes o próprio Jesus falou, sou eu dou a vitória, eu faço. Né? Pelo amor de Deus, gente. A magia negra existe. Feitiçaria existe. Rituais existe. Entes espirituais que trabalham e que agem nas regiões existem. Até quando as pessoas vão duvidar daquilo que é óbvio? Mas se a pessoa sofreu uma ação de uma magia negra, de uma feitiçaria muito bem feita, que ia destruir, arrasar, e essa pessoa se esconder em Cristo, invocar Jesus, invocar Cristo, se esconder em Deus, resolve. Ela pode até sofrer algumas consequências, mas não vai acontecer aquilo que foi feito. Trabalho bem feito para matar, não mata. Trabalho bem feito para alejar, não aleja. Trabalho bem feito para destruir um casamento, não destrói. Por quê? Porque Jesus é o representante, aquele que veio, é o Deus encarnado. Então não é um qualquer como Maria Pereda quer fazer entender, como fosse um filósofo, um homem. Se você orar por alguém, invocar em nome de Sócrates, provavelmente não vai acontecer nada. Que foi também um grande nome, um grande filósofo. Mas não se compara Jesus, o Filho de Deus, com outros grandes homens. Por quê? Porque dá certo. Se você se buscar nele a sua guarida, você vence toda e qualquer coisas e questões. É isso. Ah, mas por que do sofrimento do mundo? Sim, aí são outras causas. Para uns são questões de reencarnações, para uns são questões de karma ao longo das vidas. Para outros é a queda do homem, o pecado, né? O homem expulso do jardim. Então há verdade em tudo isso, Claro que há verdade em tudo isso. Muitas vezes a história